Mateus capítulo 14, os irmãos encontraram? Amém? A partir do versículo 22, eu passo a ler a palavra de Deus. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou então, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém. Pode se sentar na liberdade de glorificar esse Deus tão maravilhoso, que já tem falado conosco nesta noite. Eu disse ao pastor que eu me senti muito inspirado pela palavra ontem. Falou sobre escolhas, decisões. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que nós precisamos decidir imediatamente. 3 coisas que nós precisamos decidir. Amados irmãos, esse texto é conhecido de todos nós e fala de uma experiência maravilhosa que o apóstolo Pedro teve com Jesus. É claro que a gente presencia também na experiência o seu fracasso temporário na fé. Mas Pedro foi alguém que ousou descer o barco para andar sobre as águas em direção ao seu Senhor. A Bíblia diz que Jesus, após atender a multidão, multiplicar pães e peixes, realizando aquele grande milagre, ele se retira à parte e pede aos discípulos que atravessem para outra margem do mar. Enquanto isso, ele vai orar, ele vai tirar um tempo de solitude com Deus, na presença de Deus. E a Bíblia diz que os discípulos estavam no meio do mar, já era de madrugada agora, por volta das 3, 4 horas da manhã, e Jesus ele vai em direção aos discípulos. O que me chama a atenção é que o texto não diz que eles oraram. E eu quero ousar e dizer uma coisa, amados irmãos: antes que os discípulos orassem, Jesus já estava indo em direção a eles. Aleluia! Antes que você abra sua boca no meio da tribulação, no meio das dificuldades, no meio do mar agitado, Jesus ele conhece, Jesus ele sabe, e ele já vai em tua direção. Louvado seja Deus, ele está aqui neste lugar. Louvado seja o seu santo nome. E amados irmãos, Pedro, ele então toma a decisão de, ao contemplar que é Jesus que vem ao encontro deles, ele pede para andar sobre as águas. E a Bíblia diz que ele desce do barco, ele pisa nas águas, e ali ele vive uma grande experiência. Interessante é que para que essa experiência aconteça, ele teve que descer do barco, para que algumas experiências poderosas, transformadoras,
emblemáticas na nossa vida aconteça, às vezes a gente tem que descer de onde nós estamos. Talvez hoje você esteja descendo e não subindo, mas você está descendo para viver uma experiência com Deus. Você está descendo para conhecer Jesus mais intimamente. Você está descendo para ter uma visão do Cristo, aleluia, ressuscitado. Glórias a Deus. Descer nem sempre é perder quando nós temos uma experiência poderosa com Jesus. E Pedro desceu e ele vai a caminho de Jesus, mas a Bíblia diz que o vento soprava forte. Pedro olha para o vento, ele afunda e a mão de Jesus se estende para resgatá-lo, porque a mão de Jesus é poderosa para tirar o homem do maior buraco existencial que a vida pode produzir. A mão de Jesus é poderosa para tirar o homem do pó, para erguê-lo do monturo e para fazer, aleluia, as coisas novas em sua vida. Então Jesus estende as mãos para Pedro, que vai afundando. Talvez alguém aqui hoje pense: eu estou afundando, mas a mão de Jesus é tão poderosa que pode te erguer de onde você estiver afundando. Louvado seja Deus, para Ele não há impossibilidades. E baseado nesse texto, eu quero falar sobre 3 decisões, então, que nós precisamos tomar hoje. A primeira é para onde eu vou olhar, a segunda é quem eu vou ouvir, e a terceira é no que eu vou acreditar. A primeira decisão que eu preciso tomar no meio da tempestade, no meio do mar agitado, e para esse contexto, amados irmãos, o mar agitado simbolizava muita coisa ruim. O mar sempre era um lugar de mistério, um lugar onde eles iriam se aventurar, onde eles não sabiam se sairiam e voltariam para casa. Então, nesse contexto, tanto para os judeus como para os estrangeiros, os gregos, os gentílicos, o mar sempre foi um lugar misterioso. Mas Jesus estava indo ao encontro dos discípulos nesse lugar onde para eles era tão aterrorizante e assustador. E a primeira decisão que nós precisamos diante dessa dificuldade, desse mar agitado da vida, dessas circunstâncias que nós enfrentamos a tomar, é para onde nós vamos olhar. Os irmãos notem que enquanto Pedro olhava para Jesus, olhava para Cristo, ele caminhava em cima do mar. Ele caminhava acima do mar, acima das circunstâncias. Por mais agitado que fosse o mar, enquanto os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus, ele caminhava acima. Ele caminhava por cima das águas. Louvado seja Deus. Mas é bem verdade que às vezes o vento sopra tão forte e o mar se agita tão grandemente e é tão assustador que nós, ao invés de enxergarmos Jesus, enxergamos um fantasma, enxergamos um demônio. O texto diz no versículo 26 que eles se assustaram dizendo: quem vem aí é um fantasma, porque no meio desse mar, desse vento ruim, a única coisa que pode sair é um fantasma. Mas, meus amados irmãos, eu venho aqui para te dizer que no meio dessa circunstância você vai ver Jesus. Nesse mar agitado, você vai ver Jesus. Você pode hoje estar confundido, pensando que o que eu estou vendo é catástrofe, o que eu estou vendo é um fantasma, mas o que vem à tua direção é Jesus. Ele está vindo na tua direção, no meio desse mar agitado. Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Nós devemos olhar, amados irmãos, não para as circunstâncias, não para aquilo que é visível, mas para aquilo que é invisível. A Bíblia diz, 2 Coríntios 4, 17 e 18, na Nova Versão Internacional, assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno.
promessas para nós, igreja, que são infalíveis. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: olha para aquilo que não falha, olha para as promessas que são infalíveis na tua vida. Na machúria, não olha para a circunstância, olha para Jesus, olha para o autor e consumador da tua fé, e você vai ver a porta se abrir, e você vai ver o caminho se abrindo diante de você, e o nome dele vai ser glorificado. Não olha para a circunstância. A circunstância é temporária, é passageira, mas aquilo que Jesus determina dura para sempre. Os irmãos creem assim? Aquilo que Jesus determina é definitivo, irmãos. E o que define não é o visível, é o invisível. É aquilo que Jesus falou, não é a circunstância. A circunstância hoje pode ser pesada, pode ser difícil, pode ser um contexto onde você não vê saída. Mas olha para Jesus nessa noite. Não olha para o vento que sopra, olha para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará vacilar o nosso pé. A Bíblia diz em Hebreus 12, 1 e 2, já citei parte, mas eu quero citar completa agora. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É fácil ser crente? Não, é difícil, muitos desafios, mas tem um jeito da gente completar essa carreira, é olhando para Jesus, é olhando para Ele, é tirando força que vem dEle, irmãos, não é nossa, é dEle, aleluia. Quando eu olho para Ele, eu sou renovado. Quando eu olho para a Bastúria, quando eu olho para Ele, aleluia, o meu espírito se agita, se anima, a minha saúde é restaurada. Quando eu olho para Ele, a esperança vem. Quando eu olho para Ele, a multiplicação acontece. Quando eu olho para Ele, o céu se abre, a glória desce. O nome dEle é exaltado na minha vida e na sua vida. Você crê assim? Erga a sua mão, adore, olhe para Ele. A segunda decisão que eu preciso tomar hoje é quem eu vou ouvir. Eu vou ouvir Cristo, que diz: vem, que diante dos desafios da vida, diante das oportunidades da vida, Ele me diz: vem, vem, desce do barco e vem que eu garanto, vem que eu sustento, vem que eu te ajudo, vem olhando para mim, porque olhando para mim você vai chegar onde você precisa chegar. Então vem. Ou eu vou ouvir o meu coração, ou eu vou ouvir o barulho do vento. Versículo 30 do texto diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. Às vezes nós ouvimos o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e a Bíblia diz em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando nós agimos pela emoção, pelos nossos sentimentos enganosos, a gente afunda. Esse texto no versículo 30, na versão A Mensagem, diz assim: mas quando ele olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, a sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Quando nós deixamos o nosso coração falar mais alto e nós nos movemos pelo sentimento, pela emoção, a tranquilidade vai embora, irmãos, e a gente começa a afundar. Tem muita gente afundando porque a tranquilidade já foi embora. Mas nessa noite, o Deus de paz, Ele está aqui neste lugar. Ele vai trazer tranquilidade para o seu coração, para você caminhar. Glória a Deus. Quem é que você vai ouvir hoje?
O texto diz que Pedro teve medo, e quem tem medo afunda. Eu quero falar 3 verdades sobre o medo. Primeiro, o medo é paralisante. É por isso que tantas vezes e recorrentemente a Bíblia diz: não temas. O Senhor nos diz: não temas. Não temas. Diante dos desafios, não temas. E desafio de crente sempre é maior do que ele. Desafio de crente, quantas vezes, já conversando com o pastor, ele confidencializou dizendo: não imaginava, né, pastor, tudo isso. Desafio sempre é maior do que nós, mas Deus é poderoso para nos dar vitória. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu sei que Ele está aqui. E que antes da gente dobrar o joelho para orar, Ele já estava descendo ao nosso encontro. Você crê nisso? Ergue a sua mão da glória. O medo, amados irmãos, é adoecedor. O medo adoece. Tem gente que fica doente de tanto medo. Mas nessa noite o sangue de Jesus tem poder nesse lugar. O medo é inibidor da fé. O versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O medo permite que a dúvida e a incredulidade se assenhorem de nós, e a nossa fé então naufraga. O medo é inibidor da fé. Mas eu venho aqui para te dizer que a fé é maior do que o medo. A fé é maior do que o medo. Pela fé você pode vencer qualquer gigante no nome de Jesus. Você crê nisso? Erga a sua mão. O medo, amados irmãos, é sabotador. Versículo 30 diz que Pedro teve medo e afundou. Pedro teve medo. Ele estava vivendo no lugar da maior experiência da vida dele. É claro que Pedro teve uma coleção de experiências, mas essa, amados irmãos, de andar sobre as águas, é só ele, Jesus. Você já pensou nisso? É ele, Jesus. Mas o medo nos rouba oportunidades. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém: não tenha medo, levanta e anda, não tenha medo, marche, não tenha medo, vai, não tenha medo, eu sou contigo, não tenha medo, eu vou te dar vitória, não tenha medo, faz essa prova, não tenha medo, faz esse exame, não tenha medo, toma essa decisão, eu sustento, não tenha medo, eu sou contigo. A presença de Deus está conosco. A presença de Deus está conosco aqui nessa noite. Em nome de Jesus, todo medo vai ser dissipado. Você crê nisso, irmão? Ergue a tua mão. Dá glória a Deus. Não tenha medo do amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E se pertence a Deus, a vitória é nossa. Vamos abrir mais um pouquinho. Como é que eu posso vencer o medo? Em primeiro lugar, a paz vence o medo. João 20:19 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Quem aqui nessa noite precisa dessa paz? O príncipe da paz. Aleluia. A paz vence o medo. Porque Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. Quem tem paz não tem medo no meio da guerra. Quem tem paz descansa no meio da calamidade. Porque sabe que está seguro no Senhor. Aleluia. Você tem essa confiança? Glória a Deus. Em segundo lugar, como eu posso vencer o medo? Com a fé. A fé elimina o medo. Salmo 56, versículo 3 e 4 diz assim: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
o medo vai bater na porta, mas o dia que eu temer, eu vou ficar com o Senhor. Eu vou ficar na palavra do Senhor. Eu não vou dar lugar para o medo. Eu não vou dar ibope para o medo. No dia que eu temer, eu vou confiar em Ti. Em Deus louvarei a Sua palavra. Em Deus eu pus a minha confiança e não temerei. Aleluia. Pela fé, nós vencemos todo medo. No nome de Jesus. O medo é limitado. A fé não tem limite. Fala para alguém do seu lado, por gentileza. A tua fé não tem limite. Fala assim. A tua fé não tem limite. Glória a Deus. Se você tiver fé hoje, é hoje mesmo. Orabaxenda. Eu senti a presença de Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Se você tiver fé que é hoje, não é amanhã, é hoje. Alabai, é sério. Teca, Rabassuia, aleluia. Xalabai, a fé não tem limite. A fé não tem limite. Se você crê, a Bíblia diz que tudo é possível. Aquele que crê. Quem é que crê? Quem é que crê? Quem é que crê? Aleluia. Aleluia. E para vencer o medo, a presença de Deus afugenta todo medo. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. Glória! Quem pode erguer a sua mão, glorifica, porque Ele está presente no meio do vale. O Salmo 34, versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você crê nisso, irmão? Crê na palavra? Aleluia. Isaías 41:10, um texto que nós amamos, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo, Deus é contigo. A presença de Deus é contigo e ela garante a vitória. Aleluia. Pedro, na agitação do mar, movido pela emoção, afundou. Movido pela adrenalina do momento, ele afundou. Cuidado com as emoções. Elas nos confundem. Os sentimentos são enganosos. Mova-se na palavra de Deus. Só anda sobre as águas quem anda na palavra. Aleluia. Só caminha sobre as águas quem caminha na palavra. A palavra é o chão invisível que sustentou Pedro sobre as águas, irmão. Pedro andou sobre uma palavra. Ele disse: Jesus, se é o Senhor, me manda e eu irei. Manda e ter contigo eu irei. E Jesus disse: vem. E sobre essa palavra de Jesus, que é tão sólida quanto o chão que nós pisamos, Pedro foi andando sobre as águas. Anda na palavra e você vai prosperar. Anda na palavra e você vai ser abençoado. Anda na palavra e você não vai errar. Anda na palavra e você não vai afundar. Anda na palavra e a glória de Deus vai descer na tua vida. Anda na palavra. Glória a Deus. Aleluia. Já tem crente andando na palavra aqui? Tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Anda na palavra. A palavra é maior do que a circunstância. A palavra é mais forte do que o vento. A palavra cria e traz à existência aquilo que não existe. A palavra
muda situações. A palavra é poderosa, é o poder de Deus na vida de todo aquele que crê. Caminha na palavra. Se foi Ele que falou, vai cumprir. Se foi Ele que falou, já está acontecendo. Se foi Ele que falou, toma posse. Glória, eu estou sentindo aqui, ó. Arabaçu. Ele cai, eu não sou de brincar, eu estou sentindo aqui, meu irmão, ele falou algo, anda nessa palavra, essa palavra não falha, não falha, passarão céus e terra, mas ela, aleluia, glória, era que calabastai, esse mover é a palavra. Aleluia. Isso que você está sentindo no coração é a palavra. Anda nela, anda nela, anda nela, anda nela. Você não vai afundar. Você vai viver experiências. Glória a Deus. E a terceira decisão que eu preciso tomar hoje, você também, é no que eu vou acreditar. No meu fracasso ou nas oportunidades de Cristo, no meu insucesso hoje ou nas promessas infalíveis do Senhor, no fim ou na experiência que eu estou vivendo, mesmo perdendo um pouco, mas eu estou vivendo experiência, porque Jesus me toma e me ergue novamente. No que eu vou acreditar hoje? Na derrota ou no recomeço? No que eu vou acreditar? Que as águas vão me engolir? Ou que Jesus vai me tirar do meio das águas, porque Ele ainda tem promessa na minha vida? No que você vai acreditar hoje, irmão? O que você vai acreditar hoje, irmão? Na palavra do homem, no sentimento do coração, ou na palavra daquele que não falha e nunca falhará? Porque não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jó, ele exclamou dizendo no capítulo 42, versículo 2 do seu livro: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mas pastor, eu já me afundei tanto, sei nem para onde ir mais. Mas o Deus que fez o machado flutuar é o Deus que tira Pedro das águas e tira você de onde você estiver. Aleluia. Por mais fundo que um erro possa nos levar, Jesus é poderoso para nos trazer de volta, andando por cima das águas. Quem crê nessa noite que Ele tem uma palavra, Ele está mandando eu dizer para você aqui novamente: não olha para a circunstância, não olha para o vento que vem cortando forte, olha para Ele, olha para o alto. É de cima que virá o socorro do Senhor na tua vida. E o texto diz assim: que eles subiram para o barco e acalmou o vento. Todo vento acalma quando Jesus entra no barco. Aleluia. Todo vento cessa quando Jesus entra no barco, irmão. Abaixando. Eu não sei quão agitada está a sua vida hoje, mas Jesus está aqui para entrar no teu barco, para mandar. Irmã Carla, tem mais um? Tem mais um? Glória a Deus. A igreja se põe em pé em nome de Jesus. Eu posso orar? Tem um tempo ali ainda. Glória a Deus. Jesus está aqui. Ele está te chamando nessa noite para andar sobre as águas. Eu não sei qual circunstância veio sobre a tua vida, mas eu sei de uma coisa: o Deus desta palavra é infalível. O Deus que nós servimos é infalível. Jesus é infalível. Ele está nesse lugar.
Você que precisa hoje que Jesus entre no seu barco para fazer um milagre, eu quero que você venha aqui no altar enquanto a irmã Carla vai louvar a Deus. Você que precisa, que deseja viver uma experiência com Jesus, no meio dessas águas agitadas, venha aqui no altar, eu quero orar por você. Seja uma tempestade, aleluias, na sua saúde, na sua vida financeira. Eu não sei onde o vento está cortando, soprando e abalando a sua estrutura, mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui nesse lugar. Para Ele não tem doença, para Ele não tem desemprego, para Ele não tem, aleluia, problema que Ele não possa resolver. Eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que deseja reconciliar com Jesus ou entregar a vida para Jesus. Eu gostaria que você erguesse a sua mão. Nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Jesus? Tem alguém que veio nos visitar hoje? A palavra de Deus tocou o seu coração, queimou, ardeu aí, e você precisa decidir hoje deixar Jesus entrar no seu barco para que a salvação venha sobre você. Tem alguém nessa noite hoje para Jesus? Alguém que deseja reconciliar? Aqui no altar tem alguém reconciliando? Tem alguém entregando a vida para Jesus aqui? Para a gente saber? Tem alguém, amados irmãos? Uma Carla vai louvar a Deus. Quem desejar oração, vem aqui no altar. Vem aqui, Jesus não tem medo de vento, viu? Jesus não tem medo de vento, não tem medo de vento. Quero pedir uma coisa aqui, irmão Alexandre, vem aqui na frente, irmão. Irmão Kleber, por favor, vem aqui no altar, vem aqui no altar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ramante que vassai. Alexandre, põe as mãos, abraça o Kleber, olha com ele. Ora com ele. Jesus, renova a saúde do teu filho, Pai. Pragalabachai. Livra ele, livra ele. Livra ele, Senhor. Livra ele de todo mal. Aleluia. Tem alguém aqui entregando a vida para Jesus, reconciliando? Tem alguém? Aleluia. Então a família inteira aqui recebendo oração. Ah, tem uma irmã aqui. A igreja está feliz? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ramandaraya seca. Pode louvar, pode louvar. Os irmãos vão se aproximando. Quem sentir de descer e pôr as mãos, pode descer e pôr as mãos. Aleluia. Glória. Estou contigo, ó meu filho. Meu Deus, aleluia. Glória. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que nos
Todo medo vai indo embora agora, todo mal, toda enfermidade, toda seta do inimigo, nós desfazemos agora em nome de Jesus. Receba a presença de Deus, receba a glória de Deus, deixa Ele te renovar, deixa Ele te encher agora. Em nome de Jesus, esse mar agora é acalmado pela palavra de Jesus. Receba Ele no teu barco, receba Ele no teu barco, receba Ele na tua vida profissional, na tua vida espiritual, na tua família. Ele entra agora, Ele entra na tua casa. Em nome de Jesus, viva milagre para a glória de Deus. Arabacai, deriva serica, abachande que passou, e me canto te que passei, licito fosse que te passei. A presença de Jesus está aqui. Você pode erguer a mão mais uma vez e glorificar o nome dele. Será que é assim? Aleluia. Aleluia. Você tem fé para dizer para a pessoa aí do seu lado: Jesus entrou no teu barco. Jesus, receba a vida dessa irmã, Senhor. Escreve o nome dela no teu livro, perdoa os pecados e faça a tua obra completa na vida dela, em nome do Senhor. Os irmãos creem assim, amém? Deus te abençoe. O sangue de Jesus.